Deus deseja que você seja uma mãe zelosa, uma mãe que guarda, que protege, que deposita e que instrui o seu filho para um propósito. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Estamos hoje dando continuidade à reflexão Protegendo o Meu Jardim. Joquebede, uma mulher que tem em seu nome o significado do Senhor é glória, identifica em seu filho uma formosura, um propósito. E ela toma decisões importantes para que os planos de Deus fossem cumpridos, ou seja, ela protege o seu jardim. Por quê? Porque ela vivia naquela época junto à sua família, os seus outros filhos e o seu esposo, num momento de extrema escravidão no Egito e perseguição, porque os meninos nascidos eles deveriam ser jogados ao rio para que o povo de Deus não se multiplicasse. Mas a partir de uma promessa que Deus faz a Abraão há muito tempo, diz que a nação se multiplicaria e se fortalecia, e isto continuava a acontecer. Por isso Deus deu estratégias parteiras, deu estratégia a Joquebede. Que estratégias o Senhor tem te dado para que haja uma proteção do seu jardim e o seu jardim cresça, haja gerações e gerações a partir de você? E há um relato da vida de Joquebede no capítulo 2 do livro de Êxodo, contando sobre o nascimento de Moisés. E Joquebede, ela tem algumas ações. A primeira ação foi a ação de guardar Moisés em sua casa enquanto podia. Mas a partir de 3 meses já não poderia, já não conseguiria mais guardar. Este menino seria percebido e ele seria lançado pelos guardas ao rio e morreria. Então, ela tem uma estratégia, creio, direcionada pelo Senhor, de preparar um cesto, betumar esse cesto para que o menino não afundasse, e colocou esse cesto às margens do rio. Ou seja, ela simplesmente não lançou, ela depositou às margens do rio para que este fosse protegido, e colocou vigilância nesse cesto, que foi a irmã de Moisés, Miriam. O que você tem feito em relação aos seus filhos sobre essa questão de guardar, proteger e depositar? Nas reflexões anteriores, vou deixar o link aqui nas descrições. Assista novamente. Se você ainda não assistiu, assista também, para que você tenha um maior entendimento das ações desta mulher. E a história de Moisés continua deste capítulo 2, que diz assim a partir do versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? Uma pergunta que Miriam fez. Um filho depositado no mundo, ou seja, ele não foi entregue ao mundo, ele está ali para crescer, para cumprir os planos de Deus, mas ele foi emprestado. Por quê? Porque este filho, seu filho, aqueles que você cuida, eles fazem parte não do mundo, mas do reino de Deus. Por isso ele foi depositado, igual o dinheiro que nós depositamos em um banco. Ele não pertence ao banco, ele pertence a você. Ele está ali para crescer, para multiplicar, para cumprir um propósito. E este então estava ali depositado às margens do rio, no meio do junco, mas com vigilância de Miriam, sua irmã. Então você precisa vigiar o seu filho, olhar, observar, perguntar, questionar como você está. Muitos filhos não gostam de serem questionados, de serem perguntados, mas faz parte. Às vezes ainda de uma imaturidade, ainda não entendendo que você não faz dessa forma para o desprezar, mas para o proteger, porque você tem essa responsabilidade. Você é pai, você é mãe, e você precisa saber o que está acontecendo. Que você é mãe e pai, mas que ainda tem os teus pais e estes perguntam a você, responda, seja um testemunho, fale aos seus filhos o quão importante é a importância de um pai para com o filho. Eu costumo falar que
Hoje eu, mesmo sendo adulta, casada, com um filho, com 3 netos, que ainda os meus pais, eles perguntam como estão as coisas, querem saber como temos agido, eu e meu esposo, em determinadas situações da nossa vida. Por quê? Porque essa forma de questionar, de vigiar, ela não para, ela não termina, ela é contínua, porque Deus é assim conosco. Deus, ele continua a perguntar, a questionar, a nos exortar, nos ensinar sobre as questões que ele deseja para a nossa vida. E o relacionamento de pai e a mãe para um filho é assim. Quando o filho rejeita esta preocupação, ele está desonrando pai e mãe. E a palavra de Deus diz que honrar pai e mãe, os dias serão prolongados. Então, filho, filha, mesmo adulto, respeite a preocupação de seu pai, de sua mãe para com a sua vida. Então, Joquebede, ela tem agora a ação de instrução. Ela começa a instruir seus filhos, Miriam, para proteger seu irmão. E ela continua a ser uma mãe de instrução, de cumprir o seu papel, porque o Moisés é devolvido momentaneamente para Joquebede, mesmo a filha de Faraó tendo-o achado, para que ele termine o processo de amamentação. E como está aqui na palavra de Deus, e diz assim no versículo 8: E a filha de Faraó disse-lhe, vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então, quando nós depositamos um filho ao mundo, para que ele cresça e cumpra os propósitos de Deus, e este mundo pode ser o trabalho, o casamento, o ministério, seja qual for o chamado que o seu filho tem, você continuará a participar da vida dele. É bíblico, é direção de Deus para a sua vida e a vida do seu filho. E no versículo 9 diz assim: Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Salmo 127 diz que filho é uma herança, que há um galardão. Esta mulher, Joquebede, participou da criação deste filho e ganhou por isso. Você ganha enquanto você se preocupa com o seu filho. A galardão de Deus para a sua vida, a porção especial do Pai para você. E no versículo 10, para terminar, a respeito sobre o nascimento de Moisés, diz assim: E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Das águas de fontes vivas, o Senhor tem recebido o seu filho, um filho que foi guardado, um filho que foi protegido, um filho que foi depositado e um filho que continua sendo instruído na palavra de Deus. O seu trabalho de instrução não terminou, ele continua. Você hoje pode ser uma mulher idosa, uma mãe idosa, seu filho já casado, com netos, mas as instruções não terminaram. Este é o seu trabalho, o trabalho do seu esposo, o trabalho de uma família para com os seus filhos. Reúna-os em volta da mesa e conversem. Se você hoje é filho e filha, permita, dê espaço, seja sábio para que os seus pais estejam em volta da mesa. Na casa dos meus pais, que nós teremos a oportunidade de ouvi-los na continuidade desta reflexão. Eles têm essa primícia de reunir a família quando é possível em volta da mesa. Antes eram somente os dois, depois isso foi crescendo, filhas, genros, netos, bisnetos. A família cresce, os filhos são depositados, mas não entregues. Assista uma série de reflexões que fala quem está entre a sua família e a sua mesa, que fala sobre a experiência da mesa, da importância da família reunida em volta da mesa. Que você possa desfrutar dessas reflexões e discernir o que você tem feito de errado e o que você tem feito de certo no Senhor, para que a sua família cresça em graça e sabedoria,
para que a sua família cumpra os planos, os propósitos que Deus tem para vocês. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. E nas próximas publicações estaremos com a presença do Walter e da Neuza, meus pais, um casal que tem feito um trabalho lindo com famílias e casais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.